aqui na nossa disciplina de eletiva Mãos à Obra, né, professor Maurício? Isso mesmo, mãos à obra. É a matemática fora da escola, né? Isso. Fora da sala de aula, a matemática fora do livro. As matemática aplicações, aplicada. as aplicações. E nessa aula de hoje a gente está com uma visita muito especial aqui do Oséias, né? Um amigo aí do Mãos à Obra, amigo da construção civil. E a gente vai bater um papo aqui bem legal, bem descontraído, para você ver como que são as profissões, né? E o que elas usam da matemática, como que a gente pode estar aplicando tudo isso. E assim, a gente fez uma visita, né? O Oséias, ele é construtor, né? Ele tem uma construtora, vai se apresentar agora aqui pra gente. Mas a gente fez uma visita nas obras que vocês realizam. E a gente achou muito interessante, né, professor Maurício? A gente viu que é algo bem rápido, que funciona, né, e bem aplicado. E aí a gente quer que você converse com a gente, explique para os meninos aí como que funciona tudo isso, essa parte da atuação mesmo depois de formado, né, como que eles poderiam estar atuando na área. Maravilha, pessoal, boa tarde, né, a todos. Aqui a gente está gravando de tarde, então essa aula eu creio que vai passar em momentos diferentes, mas aí um boa tarde, um bom dia, uma boa noite aí, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. E assim, antes de falar de mim, eu gostaria até de agradecer o convite, tá? Por estar aqui e parabenizar tanto vocês quanto a Secretaria de Educação do Estado, quanto ao Governo do Estado pela iniciativa. Quando eu estudei, há algum tempo atrás, eu lembro que a gente não tinha isso que os alunos estão tendo a oportunidade de estar tendo agora, né? Que é esse aprendizado fora da sala de aula, que é muito importante. Por quê? Porque eu acredito que muitos alunos ainda não têm a percepção daquilo que querem ser, né? Que carreira querem seguir, com aquilo que mais se identifica. E eu tenho certeza que essa aula, tudo isso que vocês estão fazendo, vão abrir a mente de muitos alunos para que eles possam enxergar que realmente existe algo que foi feito para eles, que muitas das vezes eles nem sabem porque ainda não foram apresentados a isso. Inclusive a nossa letiva, o propósito é esse, né? Os alunos terem uma ideia do que temos de profissões, de que maneira, né? Porque eles têm tipo uma prospecção profissional, né? O que eles idealizam algumas coisas, né? Mas assim, qual é a área de conhecimento que de fato eu quero seguir? Né? Então, assim, essa oportunidade de eletivas, de trilha de conhecimento, projeto de vida, essa é uma nova metodologia dentro da Base Nacional Comum, que traz esses caminhos para ele poder ver com o que ele se identifica mais. E dentro disso também seja bem-vindo, tá? Aqui a nossa aula aí, né? Isso. E o novo ensino médio, né, abre muito essa perspectiva do o que eu quero ser, no primeiro momento. Depois que eu escolho o que eu quero ser, quais disciplinas vão me ajudar a desenvolver melhor esse trabalho. E a nossa trilha concorre com a outra trilha do outro professor, né? A nossa letiva concorre com outra letiva, e a gente apresenta para eles assim, olha, aqui na matemática você pode seguir nesse campo, nesse outro campo. Então, esse mostrar para eles que a matemática sai daquele probleminha do livro e vira prática na vida real. Isso. Vamos à obra, então? Que a gente tem aqui na tela, né, o nosso slogan de abertura aí, mas a gente também vai falar sobre a obra que a gente visitou. E aí a gente quer que você faça uma explanação para a gente de tudo isso aí, de tudo que a gente viu. Perfeito, maravilha. Eu não me apresentei, né, eu me chamo Oséias, como já foi dito aqui anteriormente, tenho uma construtora. E hoje a gente foca muito no público do Minha Casa Minha Vida, onde tem uma gama de pessoas maiores que precisam de uma casa própria. E hoje a gente trabalha especificamente com esse público. Já fizemos também alguns trabalhos em linhas, né, como vocês falam, como vocês falaram, que muitos dos alunos que vão estar nos assistindo hoje moram na zona rural, em áreas mais distantes. E hoje existem créditos habitacionais específicos para pessoas que moram na zona rural, que dá a essas pessoas a condição de poder ter uma casa melhor, mais digna, com taxas de juros mais baixas, que aí entram a questão da matemática aplicada. Financeira. Exatamente, a matemática financeira, que não só possibilita a esse aluno, às vezes, ter acesso a uma condição de moradia melhor, como futuramente, dependendo da área em que ele vai escolher atuar, se a engenharia for uma delas, ele pode seguir também por esse rumo, porque existe uma demanda gigante, tanto que a gente já tivemos até contato de pessoas do Nordeste
com um projeto de construção, se eu não estou enganado, de 1.000 ou 1.200 casas específicas para pessoas que moram na zona rural ali. Enfim, e sobre a construção em si, esse daqui é o tipo de construção que nós fazemos, né, de obra. Vou passar aqui um pouco mais para que os alunos tenham um maior conhecimento. Então, basicamente começa por aqui. A gente monta as formas dessas casas e aí depois de montadas o concreto é derramado dentro dessa forma e aí depois de 12 horas nós tiramos a forma e as casas estão prontas. Isso, legal. E a gente consegue ver que tem um piso, né, que é o radier, né, que a gente pode estar falando para os meninos, né, então assim, tem coisas que a gente dentro da área da construção civil a gente vai aprendendo, né, então esse piso inicial ali é chamado de radier, que hoje em dia é muito usado, né, para daí sim seguir a obra em si, né. Exatamente, a gente primeiro faz o radier, então se a gente colocar numa linha temporal, o radier ele leva em média 2 dias para ficar pronto, entre a limpeza do solo que é feita e a concretagem desse piso, que é a fundação da casa, ele leva em média 2 dias, e a montagem das formas, que vai estar recebendo concreto, que vai deixar a casa pronta para receber os acabamentos, pode chegar também ali a 1 dia e meio, 2 dias, até 3 dias, dependendo do tamanho da casa e da quantidade de pessoas que vai estar trabalhando nessa equipe. Olha aí, gente, muito rápido, né? Por exemplo, o radier é uma fundação que a gente chama de rasa, né? Aí, em outros processos, que no caso de sapato, esse tempo leva muito mais, né? Bem mais. Então, assim, a galera aí, muitos alunos nossos têm pais que são da área da construção, né? Tanto na zona rural quanto na zona urbana. Então, assim, tem parentes próximos, vizinhos. Então, de certa forma, é uma área que eu acredito que eles conhecem um pouco, alguns, sim, né? Sim. E aí a gente traz isso para poder mostrar para os demais, aqueles que não têm o contato com a obra, poder perceber como funciona, né? E aí a gente pode ver, ó, uma face da forma montada. Então, primeiro a gente monta uma face e ali já é passado toda a parte de elétrica, hidráulica, tubulação de esgoto, já é passado tudo dentro dessa forma. Depois a gente monta outra face, fazendo uma espécie de sanduíche, e por fim é derramado o concreto. E aí, quando é derramado o concreto já preenche as paredes externas, internas e toda a laje da casa, deixando ela pronta para receber os acabamentos finais. Então aqui, ó, é tirando a forma, né? Conforme a forma vai sendo tirada, a gente já vê aí que as paredes já ficam prontas ali para receber os acabamentos finais. Obviamente que é feito um tratamento ou outro ali, mas nada comparado à construção convencional. Aí tem um outro vídeo mostrando um pouco mais aí desse passo a passo acontecendo, né? As formas sendo tiradas. E o interessante é a gente ver a geometria o tempo todo, né, professor Maurício? Pois é, tudo lá aplicado. E assim, acho que a praticidade da construção assim deve ser bem mais, porque tem que levantar o tijolo, alinhar, fazer, né, todo o detalhezinho da amarração, para depois rebocar, depois fazer... praticamente quando tira a forma ali já fica praticamente pronta, né? Já fica pronta para receber ali os acabamentos e depois que ela está pronta você não consegue diferenciar se ela foi feita utilizando o tijolo convencional ou se foi feita utilizando uma outra metodologia construtiva. Que top, né? Que legal. Uma dúvida que deve ser minha e de muitos outros que vão estar nos assistindo é assim, nós temos um problema sério aqui nessa nossa região amazônica, que é a questão da infiltração, né, da umidade na parede, principalmente no tijolo, né, infiltra muito, dá muita umidade. E essa casa, assim, nesse concreto, já assim, tem esse problema também? A questão da umidade é porque o nosso solo é úmido, então o que acontece é que normalmente as fundações sugam essa umidade do solo e transmitem isso para as paredes. Então como que a gente resolve isso? Na impermeabilização. Então quando é feito o radier, já é feito um trabalho de impermeabilização, já é passado uma lona por baixo, depois é passado uma outra impermeabilização antes de montar as formas para poder ser feita a concretagem e depois, antes de receber os acabamentos, também é feita uma impermeabilização nas paredes de concreto já montadas. Então a gente trata esse problema da umidade com a impermeabilização feita em cada etapa, respeitando ali tudo que a norma indica para que seja feito. Legal, e assim,
aquelas partes ali tem umas ferragens que estão assim de ponta, né? E depois quando tira fica um cilindro ali, né? Uma circunferência. Aí depois ali é preenchido, como que funciona? É preenchido, é feito uma argamassa normal ali e aí é feito o preenchimento. Essas espécies de parafuso, né? É aquilo que faz as formas ficarem travadas, né? Então ela dá a sustentação ali para a forma. Então depois quando a gente tira as formas, aí a gente tira também esses parafusos, fica uma espécie de cone ali no meio para que o parafuso de metal não fique grudado ao concreto, que se não tiver ele acaba grudando. E aí esses buraquinhos aí que vocês estão vendo na imagem, ele depois é tampado antes de receber os acabamentos finais. E a parte de acabamento final é bem simples, é uma textura ou emassamento na parte externa e na parte interna a gente faz uma espécie de reboco ali com gesso, que aí já substitui o chapisco, o emboço e o emassamento. Então a gente já elimina essas 3 etapas no processo de uma vez só. Em dias, então, vamos lá, em quantos dias, vamos dizer assim, em tempos normais, assim, de temperatura mesmo, né? Se não tá chovendo, se tá tudo certo, em quantos dias fica pronto e com quantos trabalhadores? Ah, tá. A parte cinza, né? O que é a faixa cinza para os alunos que não estão familiarizados ainda com esse tipo de... A nomenclatura, né? A faixa cinza é quando a casa está pronta para receber os acabamentos finais. Então imagina que é como se fosse uma casa rebocada e coberta. Então a faixa cinza, que no nosso caso é essa concretagem, ela dura em média 1 semana e quando essa obra é feita em sequência, em grande escala, como no outro vídeo que a gente tem aqui, tem parceiros que conseguem fazer, por exemplo, em até 1 dia e meio. Então a cada 1 dia e meio a 2 dias, eles conseguem deixar uma casa pronta para receber os acabamentos finais. Já a fase de acabamento, ela já segue ali o rito normal que seria feito para uma alvenaria comum. Então aí o prazo já fica um pouco mais extenso. Mas essa fase inicial em si a gente consegue reduzir muito. Essa fala aí da nomenclatura é interessante porque caso tenha alguns termos aqui que a gente use que vocês não conheçam, fica aberto a pesquisar, né? O interesse aí de vocês também de fazer a pesquisa dentro dessa nova área de conhecimento aí. Então, eu tô falando isso porque a gente usa a regra de 3, né? Tantos dias, com tantos trabalhadores, e quanto tempo a obra fica pronta. Já vai mudar o problema, né? Porque antes eram 5 pedreiros, demoram 30 dias, agora 2 pedreiros demoram 1 dia. Como que é o nome? Tem um nome desse tipo de construção? É concreto modular armado. Concreto modular armado. Isso. Então agora os nossos novos problemas, tantos pedreiros em concreto. Não, e até um dado interessante é que nessa construção em específico, a gente não precisa necessariamente do pedreiro. Porque, obviamente, que sempre em cada equipe tem um ou outro ali que tem um pouco mais de experiência com construção civil para poder ter uma noção mesmo sobre alinhamento, para poder deixar as paredes ali no esquadro. Eu estava buscando a palavra, obrigado. Mas aí o que acontece? Não necessariamente precisa ter essa experiência, precisa ser um pedreiro. Hoje em dia, a grande maioria são montadores. Por quê? Porque tem lá a forma, tem o gabarito e é como se fosse um Lego. Então eles vão chegando e vão montando essas formas e aí depois de pronta a empresa vem, derrama o concreto e tira a forma e já monta na outra casa. Então não tem que saber, por exemplo, assentar o tijolo, nada disso. No dia que eu fui lá, eu falei sobre brinquedo, eu falei, é um Lego, né? É um Lego. Saiu do brinquedo e virou vida real. Você monta o Lego, joga o concreto e acabou. De toda forma precisa dos profissionais, né? Então, assim, nada impede você se aperfeiçoar, né? Na área, né? E tudo mais. Vamos falar de empreendimento agora? Você é um empreendedor, né? Da área da construção civil. E aí? Porque muitas das vezes a gente fala, né? A galera vai se formar aí, engenharia, arquitetura, né? Temos as opções, mas tem aqueles que têm vamos dizer, como é que se diz? Essa chama empreendedora. Essa chama empreendedora. Fala, não, professor, mas eu quero ser empresário. O empresário da construção civil, aí como que isso foi pra você, assim, como você começou, do que te interessou, como que foi tudo isso? Então, é até interessante e louvável o que está sendo feito hoje com os alunos, porque, assim, eu nunca me encontrei em nenhuma profissão.
específica. Assim. Então, quando eu estudava, isso para mim era um problema muito grande, porque eu ficava na minha cabeça, meu Deus do céu, o que eu vou ser quando crescer? Então, o que eu vou ser, né? E aí foi justamente em uma palestra na escola que eu me descobri com o empreendedorismo. Como então, faz diferença. E é real mesmo. Eu ficava muito martelando isso na minha cabeça. Meu Deus, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de... Então, nenhuma profissão eu conseguia me encaixar. E aí, numa palestra na escola, foi trazido esse tema. O tema da palestra era isso, sobre empreendedorismo. E ali, conforme ele começou a falar, eu comecei a me identificar. E ali eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não, é isso que eu quero ser. E desde então eu sempre trabalhei um tempo na Santa Marcelina, fui militar também, mas sempre com esse foco de que eu queria empreender. E quando tive a minha primeira oportunidade, comecei um negócio ainda cedo, com 21 anos de idade, e depois dali, graças a Deus, eu não parei mais. Os nossos alunos, na grande maioria, eles já trabalham com os pais, né? No sentido do auxílio, assim, nos sítios, né? Professor Maurício, a gente já visitou alguns locais, alguns lugares, assim, que eles já têm essa predisposição, né? De cuidar do próprio negócio, que é a parte, né, já da família, né? Na parte do gado, do cultivo de grãos. Aí a gente tem, os nossos estudantes estão nesse ramo já. Mas aí, claro, tem aqueles que vai dar aquele clique para determinadas áreas diferenciadas, né? Para isso que a gente está aqui, para tentar direcionar, né, os caminhos, né? Claro que cada um vai ver o que tem como aptidão para poder escolher, né? Porque isso é uma coisa, na verdade, que a gente vai se encontrando ao longo dos tempos, né? Isso, e o novo ensino médio, né, e a mediação tecnológica, vou ser mais preciso, ela traz esse diferencial, porque nós temos alunos que não querem sair daquela realidade, querem continuar, e a gente sempre que vai com eles fala assim, olha, dá para continuar, só que dá para ser melhor, dá para você estudar, faz um curso assim, e vai tentando direcionar. E tem aquele que quer mudar, quer sair, não quer ficar, quer fazer outra coisa. Então, esse fazer outra coisa, a gente bate na tecla mesmo que faz, mas tenta voltar para o seu local de origem, porque a mediação tem esse objetivo, de fazer com que o aluno não saia da sua região. O que acontece? Não tem escola, ele vai para um grande centro estudar e lá fica. E aquele polo, aquele local que ele nasceu, nunca cresce. Por quê? Porque não tem retorno. Os profissionais saem de lá para outro lugar. E o nosso objetivo é que eles cresçam no local deles. E esse mostrar vários caminhos é muito bom. E a arquitetura, né, o urbanismo, a engenharia é uma área muito boa. Só que nós vemos muitas pessoas falando assim, tu vai fazer engenharia para quê? Tu vai trabalhar onde? Não tem o que fazer, não tem onde trabalhar. E que a gente vê que é diferente, porque aqui o que mais tem crescido acho que é a área de engenharia e a arquitetura, ou eu estou enganado? Não, sim, com certeza. Assim, o nosso estado, o estado de Rondônia em si, ele é um estado novo, então tem muita gente que fala assim, eu vou me mudar, um exemplo, vou lá pro sul porque lá é muito mais desenvolvido, então eu vou ter grandes oportunidades. É uma questão de ponto de vista. Há um tempo atrás, eu me lembro que eu conversando com um amigo meu, e ele é um empresário muito bem estabelecido, não só aqui na capital, como no estado, conhecido. E aí eu falei uma vez para ele, falei, cara, eu tava pensando, um amigo meu tá indo lá para Santa Catarina, e tava me chamando para ir para lá. Ele falou, Zé, vou te dar um conselho aqui de amigo, apesar que conselho não se dá, mas eu vou te dar um conselho. Fica aqui. Se tu for para lá, tudo que tu for colocar lá, por exemplo, tu vai colocar, na época eu trabalhava com gráfica, tu vai colocar uma gráfica lá, tu vai ter como concorrente gráficas que já atuam no setor há 20 anos, 30 anos, gráficas gigantes já. Então tudo que tu for colocar lá já existe, já está consolidado. O nosso estado é um estado novo, ainda está em desenvolvimento, ainda tem muito a se desenvolver, então dificilmente, e aí eu usei da experiência dele, eu não encontrei, ele tem negócio no Acre, em Mato Grosso, Rondônia e Acre. Ele falou, nenhum dos estados que eu tenho negócios, me dá tanto retorno quanto o estado de Rondônia, porque aqui tudo tem para fazer. Então tudo que eu fizer aqui vai dar certo, eu vou ter público para atender e eu não vou precisar nesse primeiro momento, por exemplo, enfrentar as grandes concorrências que enfrentaria numa capital, numa cidade maior. Então eu usei isso como experiência e aí o que a gente fez? A gente primeiro aplicou o nosso modelo de negócio aqui em Rondônia e daqui de Rondônia é que a gente está expandindo. Inclusive ontem e hoje também
A gente está recebendo 2 parceiros, né, 2 investidores na nossa empresa que vieram conhecer as obras, o método, o modelo de negócio, um do Mato Grosso e o outro dos Estados Unidos. Aí estão com a gente, estão conhecendo, então a gente primeiro implantou aqui, validamos, aperfeiçoamos, escalamos e a partir daqui é que a gente está expandindo para outros estados. Hoje no Nordeste, 2 unidades no Nordeste, Mato Grosso, Minas e São Paulo. Se Deus quiser até o final do ano agora com 2 unidades em São Paulo. Ninguém começa grande, né? É uma semente plantada que vai dando frutos, né? Eu ia falar pra você colocar o vídeo lá do sonho já realizado ali tem a concretagem também, né? Tem um videozinho da concretagem? Acho que Eu acho que tem um, mas não é o... não, acho que é um vídeo, não é? Só que tem um que mostra o passo a passo dela sendo concretada, mas eu acho que não foi enviado para o 40 casas em 48 dias de trabalho. Vai ver que legal, né? A cobertura é a laje. Cobertura laje, na verdade é opcional, né? Pode fazer com ou sem a laje. Coloca aquele que é da casinha pronta já. E aí, galera? Ó, muito top, né? A gente está vendo aqui as possibilidades, né, que você pode seguir como um ramo de trabalho mesmo, né? Seja empreendendo, seja profissionalmente mesmo, né, na formação. E a gente pode observar que tudo é possível, né? E o maior sonho realizado, muito legal mesmo. E é a tecnologia, não é, que vem mudando até mesmo a área da construção civil. Porque antigamente falava assim, a pessoa pode mudar, mas o pedreiro vai ter que ter sempre. Nem sempre. Até a tecnologia não vai substituir o profissional da área, porque se não tiver... Mas o profissional vai precisar se aperfeiçoar, Os nossos estudantes que falam assim, eu quero ser peão, eu quero continuar... Beleza, continue sendo peão, mas até mesmo para manusear hoje um trator hoje é tecnologia, né? Os tratores são manuseados via computador. Não tem mais aquela irrigação ou aquele... cuidar da terra ali manualmente. Agora, dependendo do tamanho da terra, é no drone. Então você já fica numa salinha olhando, fazendo tudo. Então a tecnologia está aí e precisamos nos atualizar. E cada vez mais a gente está em desenvolvimento. E até fazer um adendo também sobre a importância da matemática em si. Porque a gente fala de empreendedorismo e quando fala de empreendedorismo, eu tinha essa visão no início. Era assim, não, empreendedorismo é inspiração e criatividade e coragem e ir para cima. E realmente, isso é muito importante. Se você não tiver força de vontade, não tiver visão e não tiver principalmente a coragem para fazer, você não vai sair nem do lugar. Mas não faz uns cálculozinhos, né? Exatamente, mas para mim, né, o jogo começou a mudar quando eu entendi que além disso, eu também precisava entender muito bem os números. Então hoje, toda vez que a gente não só vai construir desde uma casa da menor que seja, até planejar um empreendimento maior, com maior número de unidades, ou até mesmo a expansão, a gente tem que fazer cálculo, a gente tem que buscar os números, a gente tem que conhecer. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, menor vai ser o risco que eu vou correr. E mais previsibilidade eu vou ter naquilo que eu vou estar investindo e quanto que aquilo vai estar me gerando de retorno. E hoje em dia, os grandes empresários, eles já aprenderam isso. Então, eles querem fazer negócio com pessoas que também tenham essa visão. A gente sempre fala para os meninos, né? Não tem como correr. A matemática vai fazer parte da sua vida, da minha. E assim a gente vai graduando, né, o conhecimento. A gente dá aula para o ensino médio, né? Então é primeiro, segundo, terceiro ano. Aí quando chega no terceiro já o nosso papo é reto, né? Tem que se dedicar, né? Seja para fazer o Enem, seja para fazer concurso público, seja para atuar lá na sua região. Não adianta, vai ter que ter uma dedicação e a matemática está inserida no processo. Seja para empreender, porque eu posso, por exemplo, eu posso ser o melhor vendedor, mas se eu não souber precificar o meu produto, eu na verdade vou estar pagando para trabalhar. E eu já passei por isso anteriormente. Justamente por não dar a importância que os números e que a matemática precisa ter no nosso negócio. Então, seja na área que você vai atuar, como engenheiro, como arquiteto, ou aqui no caso que a gente está falando sobre até mesmo empreender, você vai precisar ter a matemática ali aplicada no seu dia a dia. E é legal ele falando, por quê? Porque não é nós, matemáticos, que estamos falando. É ele, empresário, arquiteto. Não é puxar, porque sempre a gente fala assim, a matemática.
E não é nós, mas falando, é ele agora, ele que experimentou e que está vivenciando, né, desses benefícios da matemática. Uma última perguntinha aí. Então você falou que não sabia que caminho seguir, né, quando você estava no ensino médio, né? Então você se encontrou e hoje em dia você é feliz com o que você faz? Ah, muito. Muito. Não, nem me imagino fazendo outra coisa. Obviamente que tem pessoas que já têm o dom, por exemplo, para outra coisa, e aí vão se encontrar, por exemplo, sendo um profissional, mas assim, que independente da área que vá atuar, que realmente busque ser o melhor e fazer a diferença, porque realmente hoje em dia o mercado como um todo, ele carece de bons profissionais. E muitos profissionais que estão chegando, eles estão chegando apenas para fazer aquilo que é previsto e pronto. E o mercado hoje em dia ele tem grandes oportunidades para pessoas que se preparam para poder aproveitar as oportunidades que vão surgir. Então, assim, independente da área que vai seguir, mas que busque de fazer o melhor. Agora você falou a fala que a gente sempre faz, né? No final, assim, do terceiro ano, a gente diz, faça com amor. Né? Tudo que você fizer com dedicação, com amor, você vai fazer com diferença, você vai fazer acontecer e com certeza é sucesso garantido, vai dar certo. Né? E o novo ensino médio traz esse despertar, né, do meu projeto de vida. O que eu quero ser quando eu crescer? Não é o que me dá dinheiro, porque às vezes os alunos são instruídos a fazer algo que dê dinheiro. Não, vou fazer esse curso que dá dinheiro. Só que dá dinheiro, dá trabalho, porque tem que trabalhar. E se eu for trabalhar em qualquer área, se eu for trabalhar aquilo que eu não gosto, eu tenho que lembrar que é o meu trabalho diário. Imagina se você passar uma semana de segunda a sábado fazendo o que você não gosta, só porque dá dinheiro. Agora só imagina você fazendo o que você gosta e sabendo que vai ter dinheiro também. Diz que aí não é nem trabalho, né? Não é trabalho, porque você faz porque você gosta. É verdade. E se você fizer e não gostar, apesar que assim, tem momentos que a gente vai precisar fazer aquilo que não gosta para poder chegar no objetivo maior. Mas assim, imagina passar a vida inteira... Tipo estudar? Tipo isso. Imagina passar a vida inteira fazendo aquilo que você não gosta 8, 10 horas por dia. Então você vai virar um escravo moderno, um escravo contemporâneo. Então o interessante é isso, é você realmente buscar, aproveitar ao máximo essas aulas para poder sugar ali o máximo que tiver de conteúdo para poder se descobrir, pesquisar. Hoje em dia tem diversos meios que na nossa época não tinha, né, de ter acesso a essas informações. É verdade. Então aqui desde já, tá, grata pela tua presença aqui com a gente, a sua visita, esse bate-papo muito bacana, muito legal. As portas aqui da mediação estão abertas para quando quiser voltar, né? Então é isso, quer dar aí um tchau pra galera? Ah, sim, com certeza. Então mais uma vez, né, agradecer a oportunidade, a professora Lúcia, o professor Maurício, né? A toda a Secretaria de Educação pela iniciativa, a equipe da mediação tecnológica e deixar a nossa empresa também disponível para os alunos, né? Se algum dia vocês estiverem aqui em Porto Velho, a gente tem uma sede aqui na Avenida Guanabara, próxima a Pinheiro, aqui em Porto Velho, serão todos muito bem recebidos e a gente espera de fato poder ter contribuído um pouco mais e que em breve a gente tenha futuros clientes e futuros parceiros aí saindo dessa aula. É o que a gente espera e é o que eu agradeço aqui mais uma vez, enfim. Verdade, né, gente? Então, ficamos por aqui e mãos à obra! Já sobrou um minuto, tá bom?